É isso, galera. Falando direto aqui do CT Carlos Sachilli, acompanhamos hoje a entrevista coletiva do presidente Mário Bittencourt, pós-demissão do técnico Fernando Diniz. Voltamos aqui ao CT depois de algum tempo. A gente não imaginava que hoje, dia 24, 25, estou até perdido no tempo já, finalzinho de junho, ainda mais ou menos 25 de junho, mais ou menos no meio da temporada, a gente não imaginava que fôssemos ter uma entrevista aqui do presidente Mário para falar sobre a demissão do técnico Fernando Diniz. Mas assim aconteceu, o Marcão assumiu o comando do time, já está comandando as atividades aqui no CT Carlos Sachilli, preparando o time para um jogo importantíssimo contra o Vitória na próxima quinta-feira, onde o Fluminense precisa muito, desesperadamente dessa vitória para tentar sair pelo menos dessa lanterna do Campeonato Brasileiro e depois sair consequentemente da zona do rebaixamento. E foi uma entrevista, como a gente imaginava, muito longa, porque como já é característica do Mário, ele estende muito nas respostas, mas algumas coisas deu para a gente pensar aqui, coisas importantes para a gente entender esse atual momento e também pensar um pouco sobre o futuro. Em relação à multa rescisória do Fernando Diniz, o Mário disse que ontem eles conversaram e ficou acertado uma redução dessa multa e também o parcelamento da multa rescisória do Diniz, que gerava em torno de 7 milhões de reais, como a gente sabe. A multa que está estipulada pela lei, né, a metade do valor do contrato, até a metade do valor total do contrato até o dezembro de 2025. Então isso foi explicado por ele. Ele falou que tomou essa decisão um mês atrás porque imaginava que o time fosse recuperar o rendimento e, consequentemente, também voltar a vencer dentro das competições, o que infelizmente acabou não acontecendo e culminou na decisão do Fernando Diniz. E falou durante muito tempo também sobre como foi emocionante a saída do Diniz aqui, a despedida deles e também entre ele e os atletas do Fluminense, funcionários do Fluminense aqui no CT. Foi algo realmente, um momento muito marcante. Os jogadores, muitos jogadores se emocionaram muito e foi algo que o Mário fez questão de destacar muito nessa entrevista coletiva, que não foi uma decisão fácil, mas que ele teve que tomar, porque não só a questão dos resultados e do rendimento, mas também do ambiente, né, pesado devido a essa sequência de derrotas, a esse momento na zona do rebaixamento, a pressão do torcedor, enfim, tudo acaba somando neste momento para resultar num processo aí de demissão do Diniz, e agora com o Marcão chegando ao comando do time. E por enquanto, inclusive, o Mário já falou, a tendência é que o Marcão vá até o final do ano como técnico do Fluminense. Ele é um treinador permanente do clube, foi o que o Mário explicou. Assim como aconteceu nos anos anteriores, o Marcão assume. Isso quer dizer que se ele não tiver resultados, ele vai continuar? Não. Como sempre no futebol, a gente sabe disso. Se o Marcão não conseguir resultados imediatos, o Fluminense poderá sim ir ao mercado buscar um técnico. Mas no momento o Fluminense não falou com ninguém e o Marcão vai comandar o time com a tendência de ser até o final do ano, se ele conseguir recuperar o rendimento e também, consequentemente, ter resultado. E aí, um ponto importante que eu gostaria de trazer aqui para vocês, o Mário falou sobre a saída de jogadores, né? A gente já sabe que o André deve ser negociado, o Aras também, volta e meia, tem especulações envolvendo o nome dele. O Mário garantiu que não tem, neste momento, propostas para os dois, nenhuma proposta, mas que o Zenit voltou a fazer uma sondagem pelo Aras. E se chegar uma proposta e o Aras resolver mudar de ideia, porque ano passado chegou uma proposta muito boa para o Fluminense, mas ele decidiu não aceitar. Se chegar uma nova oferta, por mais que seja abaixo do valor anterior, não, ou seja, não tão bom para o Fluminense, mesmo assim o negócio pode acontecer. Vou trazer aqui a palavra do Mário, só pedir para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, conto muito com vocês, tá? É muito importante. Você está vendo esse vídeo? Deixa o like, porque aí o YouTube recomenda para mais tricolores, beleza? Vamos ouvir aí o presidente Mário Bittencourt. A gente obviamente está olhando, né, o mercado. Aí voltando um pouquinho na pergunta da Aline, que eu esqueci de falar uma parte, que a gente também fica numa situação aqui muito complicada no meio do ano, porque as janelas são descasadas, né? A melhor janela europeia é o meio do Campeonato Brasileiro. Aí você vai perguntar, hoje, neste momento, agora, sentado aqui, temos alguma proposta neste momento pelo André e pelo Aras, que eu sei que essa pergunta vai vir daqui a pouco? Não temos. A janela fecha em 2 de setembro. Então, assim, a gente não fica oferecendo o jogador, a gente acredita que em algum momento vai chegar uma proposta. E aí vocês precisam entender, vocês jornalistas, acho que vocês sabem, mas os torcedores,
que essa proposta às vezes não vem com 2 meses de antecedência. Ela não vem e ela vem para levar o cara a 3 dias de terminar a janela. Ou ela vem com antecedência e o jogador tem o desejo de ir, né? Ano passado, vou falar especificamente sobre o Arias, o André, todo mundo sabe que a gente recusou uma proposta grandiosa para ganhar a Libertadores. No ano passado, o Arias recebeu uma proposta de um clube russo, que era muito boa para o Fluminense, mas ele não quis ir naquele momento, né? Depois que acabou a Libertadores, não durante a Libertadores, né? Nesse momento, nós não temos nenhuma proposta de nenhum outro clube, a não ser uma nova sondagem desse clube da Rússia, e onde o jogador já manifestou que não tem o interesse de jogar lá naquele país. Mas se chegar uma outra proposta de um outro país, e aí a dificuldade que tem o presidente de um clube, de qualquer clube, se chegar uma proposta de um outro país, que ele tem o desejo de ir, e seja pior para o Fluminense do que era a proposta da Rússia, o desejo do jogador normalmente prevalece, porque, enfim, ele tem o desejo de sair, né? E aí a outra opção seria eu dizer, olha, não vou deixar você sair. E aí, obviamente, você imagina que qualquer jogador que tenha entregado o que ele entregou ao Fluminense, né? Coisas maravilhosas, e se ele tiver uma proposta que ele considera boa para o Fluminense, boa para a família dele, boa para ele, obviamente que a gente vai acabar tendo que chegar num acordo para ele sair. Então, isso aconteceu aqui em outras vezes, né? Como aconteceu quando a gente vendeu o Kaique para o Grupo City, nós tínhamos uma proposta melhor de um clube da Ucrânia, mas ele optou em ir para o Manchester City. Fizemos uma excelente venda, mas o jogador vai para onde ele quer, não para onde a gente quer. Então, eu gosto de falar a verdade, ser explicativo, assim, às vezes longo, porque depois a gente fala uma coisa aqui, e aí vai dizer, então é o jogador que decide. Não, não é o jogador que decide, é uma relação de 3 partes, 2 clubes e um jogador. E, obviamente, que vai ser o que for bom para todo mundo, mas não necessariamente vai ser o maior valor para a instituição, e isso acontece muito. Recentemente, vocês viram, o Fabrício Bruno recebeu uma proposta que era excelente para o Flamengo e decidiu não ir. E o Flamengo não teve o que fazer, e o Fabrício Bruno está lá, mas ele é um excelente zagueiro, jogador de seleção. Enfim, estou dando essa explicação para dizer a você que, óbvio, que a gente vai olhar a janela, só que vai depender muito. Suponhamos que não chegue nenhuma proposta pelo André e pelo Arias no meio do ano. A gente vai ter André, Arias, Thiago Silva na vaga do Nino, Samuel Xavier, Marcelo, Felipe Melo, Cano. Vamos ter o time que ganhou a Libertadores com reforço do Thiago Silva. E aí, essa é a dificuldade de quem está sentado na cadeira para tomar a decisão e nem de quem está esperando a decisão para ver o que vai acontecer da decisão. Pode ser que aconteça. De não vir as propostas? Pode ser, que venham só em dezembro. Aí, se não vier, a gente tem um baita time novamente. Aí, como é que eu faço agora? Eu já saio em busca de contratar 2 ou 3 jogadores para suprir a falta de jogadores que eu não sei se vão sair nesse momento. Então, é isso. A gente trabalha com todos os cenários, a gente vem aqui todos os dias, né, a diretoria de futebol. Eu vou muitas vezes a Laranjeiras também, trabalhar outras partes do clube, financeira, etc. A diretoria do futebol está atenta. Aí por isso que vocês veem assim, Fluminense sondou o jogador tal. É o trabalho do diretor executivo, do diretor de planejamento e do scout. Ele está procurando jogadores, imaginando uma possível saída. Você está certíssimo aí, o Marcelo também certíssimo. Pode ser que saia o André? Pode ser que saia o Arias? Pode ser que chegue uma proposta para um outro jogador? Então a gente está sempre olhando o mercado, ligando para os empresários, para os representantes, perguntando, e aí? Esse jogador aí, já tem proposta de alguém? Isso é monitoramento de mercado. Todos os clubes fazem isso. No Fluminense não é um inovador, não. Todo mundo faz igual. Só que a gente tem que esperar o baralho mexer. Não tem jeito, né? Então, é isso. Assim, a sua avaliação de vocês é muito boa sobre tudo, mas a gente aqui toma as decisões de acordo com os fatos. Os fatos desse momento. Se tudo der certo, a gente voltar a vencer, o André voltar de contusão, o Arias não tiver uma proposta voltar da Copa América, o Thiago estrear, a gente vai ter o time da Libertadores com o Thiago Silva na zaga. Se isso não acontecer, se chegar a proposta, a gente... E aí, também não vou esconder de ninguém. Todo mundo sabe que ano passado a gente fez uma escolha desportiva de ganhar a Libertadores e não vendemos o André. Esse ano a tendência é que a gente venda o André. E todo mundo sabe disso, é uma coisa todo mundo sabe, conhecimento de todo mundo. Aí a gente vai avaliar, vamos buscar um volante, aí temos que ver, conseguiríamos no mercado um volante igual ao André? Talvez tivesse que gastar o mesmo dinheiro, não vamos ter para isso, né? E aí a gente vai avaliando de acordo. Eu acho que a gente tem que se adaptar ao momento, e é por isso que, mais uma vez, eu aproveito para dizer
que o nosso grande diferencial agora, até dezembro, vai ser o carinho, o apoio e o amor da nossa torcida. O que vai fazer diferença? O que fez diferença em 2009? A verdade. O trabalho do Cuca, as mexidas... Não, a torcida abraçou o time, meteu 50 mil todo jogo no Maracanã, e nós, que as pessoas não se lembram, nós largamos de todos os líderes do campeonato na reta final. Né? E nós estamos muito distante daquele momento, viu, gente? Nós estamos na 11ª rodada, então por isso a mexida agora, porque eu já estive aqui em outros momentos e sei que existe uma linha de corte, um momento que a gente precisa olhar performance, mais resultado, mais ambiente. Esses 3 fatores fizeram com que a gente fizesse a mudança. Mário, Vitor Lessa, aqui à sua direita. Boa tarde. Boa tarde. Ano passado, o Fluminense formou um grupo que tinha jogadores, como você citou agora, os mais veteranos, mais experientes, mesclados com outros mais jovens, e mesmo em meio à conquista da Libertadores, sofreu muitas críticas em relação porque é um time envelhecido, é um time que tem uma média de idade alta, que no geral talvez nem seja tanto, mas tem jogadores, né, com idade mais avançada. Esse ano vocês trouxeram outros jogadores mais ou menos com esse perfil, até porque eu acho que casa com o perfil também do Fernando Diniz, ou casava. A gente tem o Douglas Costa, a gente tem o Renato Augusto. O Gabriel Pires não se encaixa tanto, mas é um jogador que teve problemas de lesões ano passado. E tem o Terans agora, que é um jogador que custou um valor alto para o clube, mas que também não conseguiu, até o momento, dar um retorno técnico em campo. Olhando agora, no meio do ano, fazendo uma avaliação, vocês acham que houve, né, um equívoco em trazer mais jogadores com características assim, e talvez seja necessário corrigir um pouco essa rota para que o time seja também mais competitivo, trazendo um pouco mais de saúde e rejuvenescendo um pouco mais? Bom, Vitor, obrigado pela pergunta. Não, eu não acho que esse é o fator principal. E, mais uma vez, explicando por que a gente trabalha dessa forma. Clubes que não têm condições de fazer aportes para comprar jogadores, porque a gente compra 1 por temporada, 2, a gente investe na casa e em jogadores consagrados que não tenham mais valor de venda e de compra, e no nosso caso tem 2 jogadores especificamente que voltam para casa pelo desejo de retornar para casa, que é Thiago Silva e Marcelo, né? Mas quando a gente busca essa mescla, porque assim, os melhores jogadores que eu digo, não de qualidade, num conjunto de amadurecimento, qualidade, fisicamente, estão ali entre 23, 24 e 29 anos. É assim que funciona. Isso aí não sou eu que estou dizendo, não. São os números do scout. São jogadores que se você tiver dinheiro para comprar, você vai comprar jogadores já formados e performados, entre 23 e 24 anos, até 29. Os que estão muito abaixo têm muita qualidade, mas ainda têm a inexperiência, com alguns fenômenos, um Hendrick, um Estevão, enfim. E os outros mais velhos são consagrados, têm experiência, têm futebol, já não tem mais valor de mercado, e obviamente que em algum momento podem ter problemas físicos, a gente tem ciência de tudo isso. A gente fez as escolhas, não significa que elas deram certo ou que vão dar, são 2. Estou te explicando os motivos da escolha, né? Mas a gente também é um clube, a gente tem sempre 1/3 no mínimo de jogadores da base no elenco profissional. Então hoje nós temos aí, não vou lembrar todo mundo de cabeça, né? Mas temos o John Kennedy, Cauã Elias, tudo os jogadores estão indo para jogo relacionado, né? O Matheus Reis está treinando aí como profissional, o Calegari, enfim. Isaac, enfim, a gente está sempre enxertado de jogadores da nossa base, que é muito produtiva, muito boa, e com jogadores mais experientes. Enfim, ao final do ano, quem sabe a gente vai fazer uma avaliação que poderia... Que aí é o seguinte, a outra possibilidade são jogadores que vêm sem custo, mas são jogadores aposta, que é como a gente fez em 2020 e 2021. Porque a gente tinha muito menos receita, e a gente apostava em alguns jogadores assim, de salário menor, né, de clubes, às vezes, que não estavam no topo da tabela, né, e a gente fez essas apostas assim. E aí, sempre uma coisa você vai ganhar de um lado e vai perder do outro. O que nós temos hoje? Muita qualidade, muita experiência, e talvez não tenhamos tanta força como tínhamos em 2021, mas não tínhamos qualidade e experiência. O que fez a gente ganhar em 22? Acho que eu já falei isso aqui numa entrevista. Quando acabou 21, a gente chegou à conclusão que precisava de jogadores vencedores, que tinham ganho o título. Por isso que a gente trouxe o Felipe, o Fábio, né? E acabou dando certo, a gente foi vencedor.
E agora, talvez, ao longo do resto da temporada ou do próximo ano, a gente entenda que precisa, de repente, voltar a trazer jogadores apostas mais jovens, enfim. Mas, nesse momento, a gente fez essa escolha consciente de que a gente tem riscos nela, óbvio, você tem razão, tem riscos, mas a gente ainda está... eu acho que dentro do elenco a gente ainda consegue fazer essa mescla, de ter um time experiente, com juventude, e conseguir sair dessa situação assim, fazendo essa junção de tudo, porque todos eles são importantes. E aí eu perguntei, né, tá aí a resposta do Mário, porque eu também perguntei a ele sobre a questão do planejamento em relação à formação do elenco. Né, a opção do Fluminense em trazer mais jogadores veteranos para esta temporada. A gente está vendo o time que não está bem fisicamente também, de um modo geral, né? Acho que por todos os fatores, o Fluminense não está bem física, técnica e mentalmente. Esse é um dos fatores apenas, mas perguntei se houve um equívoco, e ele disse que o clube entendeu que seria o melhor para este momento, mas no final do ano pode fazer uma reavaliação. Ou seja, ele não deu sinais claros de que vai mudar muito a postura na janela de transferência, ou seja, vai buscar necessariamente jogadores mais jovens e mais competitivos, por mais que tenham qualidade técnica inferior. Ele não entende que esse é o problema. Pode ser um dos problemas, mas não o único. Então foi esse o panorama geral dessa entrevista coletiva aqui do Mário, direto do CT Calçastilho. Era importante ouvir dele as explicações, como se deu a demissão, agora o que o clube está pretendendo para o futuro, o planejamento, enfim, tudo que está vindo aí. Era importante ouvir essa palavra do Mário. Aquela entrevista é muito grande, então vou deixar o link, está aqui abaixo para vocês, lá na Flu TV tem a íntegra da entrevista coletiva, você pode conferir aqui, quem quiser, quem não assistiu ainda, não dá para a gente represar a entrevista toda aqui, então já faço isso para vocês aí, beleza? E mais uma vez, peço, lembrando vocês aí para deixar o like, e ao longo do dia a gente volta aí com mais informações e mais notícias desse momento aí conturbado de mudança de comando no clube. Inclusive, o técnico Fernando Diniz deverá conceder entrevista coletiva já nesta quarta-feira. A tendência é essa, de que, assim como foi lá em 2019, ele conceda uma entrevista em um hotel aqui no Rio de Janeiro, também para falar sobre essa saída do Fluminense e o que ele está pretendendo também para o futuro. Vai assumir outro clube? Já tem clubes interessados aí, Atlético Paranaense, Vasco, enfim, muita coisa pode acontecer nos próximos dias. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Um abraço, tamo junto.